conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Deus. 22h01. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Playback, irmão. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Cante comigo, eu quero mais. Levante as suas mãos, eu quero mais sentir, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais sentir, eu quero mais. Morada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Quantos vieram adorar a Ele? Esse adorador, ele já tem o milagre nesta tarde. A presença do Senhor está neste lugar. Queremos mais de ti, Senhor. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje, meu Deus, hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor vai me dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ver. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero
por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Oh, aleluia, eu quero mais, eu quero. Peça mais do Senhor nessa tarde da tua vida. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Quero mais de emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa. Não saia mais daqui. Vem, Espírito Santo, nesta tarde eu te peço, vem pra junto de mim. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude e Restauração. E este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Tem a sua sede localizada na Avenida Farrapos, número 312, próximo ao centro de Porto Alegre. Na presidência do Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Veio. Diretor de comunicação é o evangelista Rudinaldo Goulart. E supervisor da sub-região sede internacional
é o presbítero Leonardo Goulart e líder da juventude da sede internacional é o presbítero Tiago Machado. E na comunicação hoje com você, irmã Victoria Adolfo e irmã Késia Silva. Paz do Senhor, irmã Vitória, e a todos os nossos irmãos. Glória a Deus. Então nós convidamos os nossos irmãos, irmã Késia, a já deixar o seu like, também compartilhar, para que essa programação venha a ser de edificação. Glória a Deus. Então, neste momento, nós já vamos iniciar fazendo uma oração. Eu pedi que a irmã Késia dirija a Deus essa oração para estarmos na direção e o Espírito Santo estar dirigindo e guiando esta programação e muitas vidas sejam edificadas através desta palavra que vamos trazer aqui hoje. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para pedir, ó Deus, que nesta programação, Senhor, que não sejam palavras nossas, mas, Senhor, a Tua palavra, Senhor, venha ser anunciada. O Teu Espírito venha dirigir todas as coisas. Fala, Senhor, conosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ela é como uma espada de 2 gumes, que pode alcançar, Senhor, onde a psicologia não consegue alcançar. E eu clamo, Senhor, que neste momento, nesta programação, a Tua palavra venha vir, Senhor, ao encontro, Senhor, da divisão da alma e do Espírito. A Tua palavra venha trazer vida. Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós pedimos, Jesus, fala conosco nesta programação e glorifica o Teu nome, Senhor. Eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Então, o tema da nossa programação de hoje é sinais por trás dos acontecimentos. Então, depois do louvor, nós já voltamos para falarmos e meditarmos a respeito deste tema. Pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Playback, irmão. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Cante comigo, eu quero mais. Levante as suas mãos. Eu quero mais sentir. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais sentir. Eu quero mais. Morada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Quantos vieram adorar a Ele? Esse adorador, ele já tem um milagre nesta tarde. A presença do Senhor está neste lugar. Queremos mais de Ti, Senhor. Hoje eu estou aqui pra Te adorar. Estou aqui pra Te louvar, Te bendizer. Hoje, meu Deus, hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor vai me dizer.
abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ver. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais de emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa, não saia mais daqui. Oh, aleluia, eu quero mais, eu quero. Peça mais do Senhor nessa tarde pra tua vida. Eu quero mais, eu quero mais de ti, quero mais de emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa, não saia mais daqui. Vem Espírito Santo, nesta tarde eu te peço, vem pra junto de mim. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia. 22h17. Glória a Deus, então. Convidamos você, a deixar seu like, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. E na programação de hoje nós temos um tema que é sinais por trás dos acontecimentos. Então vamos ler primeiramente Mateus 24, versículo 3. Se a irmã Kézia pode ler. Amém. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmã Kézia, o que é um sinal? Um sinal, ele é um indicativo. Ele expressa algo que vai acontecer ou que está acontecendo. Um paciente, ele pode apresentar um sinal que vai apontar para uma doença. Nós vemos bem comum se, por exemplo, uma pessoa está com os olhos amarelados. A gente já sabe ali que aquela pessoa está com um problema no fígado. Se a pessoa está com a pele, as mucosas ali azuladas, nós sabemos que a pessoa está com um problema cardiovascular, um problema pulmonar. Então, existem inúmeros elementos que nós podemos chamar de sinal, outras coisas que nós podemos chamar de sinal. Lá no semáforo, quando ele fica vermelho, aquilo ali é um sinal que nós temos que parar.
Então temos inúmeros exemplos, inúmeros elementos, inúmeras coisas que nós podemos denominar de sinal. E o sinal, ele tem o objetivo de chamar a atenção. Então Deus, ele sempre utilizou o sinal como um meio de chamar a atenção, como um meio de tocar no coração do homem. E ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a história, no decorrer de toda a história, nós vemos o Senhor manifestando esses sinais. Então, aqui nessa programação, a gente não vai ter como elencar todos os sinais que o Senhor já manifestou do seu povo, já manifestou na história secular também. Não vamos ter como aqui mencionar todos os sinais. Mas nós vamos abordar alguns sinais aqui que nós trouxemos aqui para falar com os irmãos. Então vamos ler lá Êxodo, capítulo 7. Êxodo 7, versículo 3. Êxodo 7 e versículo 3. Amém. Êxodo 7, 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus lá, quando o povo estava escravizado, estava cativo lá no Egito, nós vemos que o Senhor, ele utilizou alguns sinais para tocar o coração de Faraó. O coração de Faraó estava endurecido e o Senhor, então, ele utiliza alguns sinais para tocar o seu coração. E nós vemos aqui inúmeros sinais, muitos sinais que o Senhor utilizou. O primeiro sinal que nós vemos está lá em Êxodo 7,14, que é quando as águas se transformam em sangue. Depois nós vemos que os peixes, eles morrem, o rio começa a cheirar mal, os egípcios começam a ter nojo daquela água, porque ela tinha se transformado em sangue, mas mesmo assim o coração de Faraó continuou endurecido. Nós vemos depois a próxima praga que Deus enviou, o próximo sinal que Deus enviou foi as rãs. As rãs viram sobre toda a terra do Egito. O próximo sinal foi os piolhos, que eles se alastraram pelos homens, se alastraram nos homens e no gado. Nós vemos também lá no versículo 20 do capítulo 8, os enxames de moscas. Logo após nós vemos a peste nos animais, no capítulo 9. Depois nós vemos que eles tiveram úlceras. Depois a chuva de pedras no granizo, né? Os gafanhotos, a escuridão, né? Ficou 3 dias, o Egito todo em escuridão, sem ver o sol. E também o último sinal que o Senhor manifestou lá no Egito foi a morte dos primogênitos, que foi aí então que Faraó deixou o povo, liberou o povo para sair do Egito. Então nós vemos que o Senhor, ele manifesta os seus sinais para que o homem, para que possa chamar a atenção do homem, para que possa tocar o coração do homem que está endurecido, que não quer aceitar aquilo que o Senhor está ali ordenando. Então nós vemos que o Senhor, ele sempre utiliza sinais. A irmã Kézia também, ela nos tem um exemplo também no Antigo Testamento. Logo nós já vamos chegar num dos sinais bem importantes do Novo Testamento. Glória a Deus. Enquanto eu meditava sobre o tema dos sinais por trás dos acontecimentos e como a irmã
a irmã Victoria já nos trouxe, que o sinal ele é um indicativo. Nós vemos os sinais na natureza, enfim, os sinais nos mostram algo que ainda nos está oculto, né, mas que nos dão um rumo, uma direção. Então, enquanto eu pensava sobre isso, eu lembrei da passagem que fala sobre Eliseu e o moço. E eu gostaria de ler para os irmãos, para não ficar nas minhas palavras, que está em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 15 em diante, alguns versículos. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a da cegueira conforme a palavra de Eliseu. Nós vemos aqui então um relato, esse relato me chama muito a atenção, porque Eliseu, ele era um homem que ele estava atento, né, à voz de Deus, ele estava atento. Ele era um profeta, enfim, os irmãos conhecem a história, escolhido por Deus. E nós vemos aqui então numa situação em que o rei da Síria, ele envia exércitos para prender Eliseu, para, enfim, acabar ali com Eliseu. Mas nós vemos que Deus, da mesma forma, Deus também envia um exército. Sim. Só que naquele momento o moço que estava com Eliseu, ele não conseguia ver isso. E enquanto eu meditava sobre isso, eu comecei a pensar nos sinais, não somente os sinais que Deus mostra ao povo em geral, os sinais que nós vemos que Deus mostra à igreja, mas também os sinais que Deus nos mostra de que Ele está conosco ou de que algo vai acontecer e que muitas vezes nós, estando como esse moço, não conseguimos contemplar. Não conseguimos ver que mais são aqueles que estão conosco em nosso favor do que aqueles que estão contra nós. E como a irmã Victoria já trouxe, os sinais de Deus para nós do qual Deus usa para atingir o coração do homem. Porque nós, na nossa natureza, nós vemos que o homem, ele pode ser muito cético, ou tende a ser muito cético, e nós somos limitados. Somos limitados àquilo que vemos, somos limitados àquilo que ouvimos. Mas, conforme diz a palavra de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus também. Então Deus envia esses sinais ao homem para que ele possa confiar em Deus, para que ele possa, o seu coração ali estar diante de Deus. E isso é muito lindo, meus irmãos. É muito lindo. Tem até uma frase que eu acho muito impressionante, que é: o limite do homem é a oportunidade de Deus. Exato. Então, quando o homem chega no seu limite, ali é a oportunidade de Deus agir. Então, onde o homem não consegue operar, não consegue agir, ali está a oportunidade de Deus mostrar essas maravilhas, mostrar o sobrenatural. É muito impressionante isso. E o que a irmã estava falando ali, de às vezes a gente não vê como o moço, ele não estava vendo. Uhum. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando sobre um relato de um bombeiro. E aí eu fui atrás e fui ler, né, esse relato, que falava que era um capitão de bombeiros, que falava que eles estavam lá apagando, ele e a sua equipe apagando fogo, e aí eles estavam na cozinha, e eles apagando fogo lá
com água lá, apagando. E aí daqui a pouco, do nada assim, o capitão diz assim, saiam todos daqui já. E aí tá, ele não entendeu, ninguém entendeu nada e eles todos saíram dali de dentro. Quando eles saíram de dentro da casa, aquela casa ela desmoronou, implodiu o assoalho. E aí, o que tinha acontecido? Na verdade, o fogo não estava na cozinha, o fogo estava embaixo do assoalho da cozinha. E aí, podia acontecer aquilo que aconteceu, que foi aquela explosão. E aí, perguntaram pra ele, como que tu percebeu isso? Como é que tu descobriu que a casa ia desmoronar do nada ali? Aí ele falou, não sei, eu só senti naquele momento que alguma coisa estava errada. Né? Penso ali, algo de errado não tá certo. E aí a pessoa que estava contando essa história ali falou, olha, pela experiência desse capitão, a experiência dele sentir ali a fuligem no nariz, a experiência dele escutar o estalido ali, o estalar das chamas, todos os anos de experiência que ele tinha, ele já nem pensou naquilo, inconscientemente ele já agiu, já decidiu e disse, saem todos daqui, porque alguma coisa vai acontecer. Então, às vezes, tem sinais que a gente não vai nem ver visivelmente, mas a gente vai sentir no nosso interior que alguma coisa... Interessante é que Eliseu, ele tinha essa experiência com Deus. Me lembrei do versículo do Novo Testamento que fala que as nossas provações, elas produzem esperança, produzem experiência, esperança, e essa esperança ela não é confusa. E isso porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Um irmão colocou aqui no chat dizendo, não ignoremos os sinais. E isso é uma verdade, porque às vezes nós ignoramos os sinais porque não confiamos em Deus, né? Não conseguimos estar atentos a esses sinais, né? Não conseguimos estar ligados porque nos falta ter aquela experiência, né? Exatamente. Mas Deus continua nos aperfeiçoando. Exatamente. Para nós estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor está nos mostrando, né? Exatamente. Glória a Deus. Nós vemos também um sinal que é bem, que nós sabemos bem, que é lá em Mateus, no capítulo 2. É bem evidente aqui que isso foi um sinal. Mateus capítulo 2, versículo, vamos ler o versículo 1 ao 10. Vamos ler o versículo 1 ao 10, sim, para nós. Mateus 2, 1 ao 10. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore.
E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Glória a Deus. Então a gente vê um exemplo bem evidente de um sinal de Deus ali, que era a estrela. A estrela que mostrava onde estaria o menino que havia nascido, que era Jesus. Então nós vemos que, né, lá os magos que vieram lá do Oriente, lá de uma terra distante, de um povo estranho, eles observaram aquele sinal, eles viram aquele sinal e alguma coisa chamou a atenção neles, né? Tem até uma passagem que fala sobre a estrela, mas a gente não sabe se eles sabiam exatamente dessas profecias. Estes magos sabiam, né, no caso, se eles sabiam exatamente dessas profecias, mas nós sabemos que alguma coisa ali chamou a atenção deles, eles sabiam que alguma coisa ali naquele sinal estava mostrando algo, estava indicando algo. E eles, de um povo estranho, de um povo gentil, um povo que, né, um povo que estava lá, morando lá longe de Belém, vem até ali, olhando, observando aquele sinal e acreditando que aquele sinal estava mostrando para algo que iria acontecer, algo que Deus queria mostrar para eles, e eles vão lá e encontram o menino Jesus que havia nascido. Então é até interessante que os próprios judeus ali, os próprios do povo de Jesus, do povo que fazia parte ali de Belém, do povo de Belém, eles não estavam tão atentos para essa estrela, para esse sinal, né? Precisou lá vir os magos do Oriente para falarem para eles que havia um sinal no céu. E sendo que eles ali, os judeus, eles tinham as profecias, eles tinham as profecias, os livros da lei que mostravam que Jesus iria nascer. E um povo gentil, um povo estranho estava ali se atentando para aquele sinal que era a estrela que mostrava onde Jesus estava, onde Jesus havia nascido. Então, a irmã tem mais algum exemplo de sinais no Antigo, sinais no Novo? Acerca do nascimento de Jesus, nós vemos que um dos grandes profetas messiânicos foi Isaías, que até foi citado aqui uma profecia que fala sobre Belém, e nós vemos que Deus ele se importa de revelar a sua vontade, né? E enquanto a irmã falava, eu lembrei daquele versículo que fala que, ao que tem ouvido, quando Deus fala com João acerca das cartas às igrejas, e no fim das cartas a palavra nos mostra que Deus ele fala: ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E eu vejo, irmã Vitória, os nossos irmãos, que muitas vezes a gente não consegue ouvir ou não consegue perceber esses sinais por causa da nossa soberba, né? Porque Deus ele está sempre falando, Deus está sempre mostrando os seus sinais, os sinais da sua vinda. A palavra nos mostra que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, as promessas de Deus, os seus sinais estão sempre aparecendo. Deus está falando, mas nós muitas vezes tapamos os nossos ouvidos. A voz do Espírito, ao que o Espírito tem a dizer às igrejas, ao que ele tem para falar para nós, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos tirar da nossa vida.
E essa soberba nos atrapalha, né? Mas eu vejo que Deus, sendo um Deus tão grande, Ele se importa em revelar para nós. A palavra nos mostra que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Que quando o povo de Israel, acerca do que viria a acontecer, Deus se preocupou em levantar profetas para revelar acerca do tempo em que eles ficariam, que eles seriam escravizados, que eles iriam para a Babilônia. Deus levantou os profetas. Deus também levantou os profetas, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, ainda quando eles estavam em exílio. Deus revelando os seus sinais. E em tudo isso, a palavra de Deus nos mostra lá em Jeremias que Deus fala ao povo: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim do qual esperais. Então, realmente, os sinais que acontecem, do qual Deus nos mostra, é para que o nosso coração venha, para que nós venhamos receber esta revelação, porque eu não consigo ver o amanhã. Eu não sei, eu até posso planejar, eu até posso ter meus planos, mas a resposta ela vai vir do Senhor. E Deus, Ele nos mostra através dos seus sinais, Deus nos mostra através da sua palavra, nós vemos a palavra se cumprindo, e tudo isso nós temos que estar atentos, com os nossos ouvidos atentos ao que o Espírito diz. Exatamente. Como a irmã estava falando, muitas vezes Deus usou os profetas, Deus usou ali Jeremias, Deus usou Ezequiel, Deus usou Isaías, Deus usou muitos com sinais ali, trazendo ilustrações, né? Quebrando vaso, com jugo, inúmeras ilustrações que nós vemos ali na palavra. E muitas vezes o povo, o que ele fazia? Endurecia o coração. Endurecia o coração. Até mesmo o povo... Imagina, vendo esses sinais, quando o povo foi libertado do Egito, vendo esses sinais, Deus operando no Egito, o sinal... Imagina, o mar se abrindo na tua frente. Esse aí. Todos esses sinais, o maná vindo do céu, mas mesmo assim eles endureciam seu coração para Deus. Olha, Deus manifestando todos os sinais possíveis ali e eles endurecendo seus corações, né? E ignorando aquilo que Deus estava mostrando. E muitas vezes não foi só o povo de Israel que agia assim, muitas vezes nós estamos agindo assim. Exato. Porque Deus ele está mostrando alguns sinais para nós nos dias de hoje, atualmente Deus está mostrando. E quais são esses sinais? São os sinais da sua vinda, são os sinais que Jesus está voltando. Então, como nós lemos no início ali em Mateus 24, versículo 3, os discípulos perguntam: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Esses dias eu estava lá no meu trabalho e uma colega minha, do nada ali, ela pegou o celular e começou a ler: olha aqui, olha a notícia que saiu agora. Eles vão construir uma estátua, né, muitos devem saber que teve uma grande repercussão, uma estátua de Lúcifer. E aí também ia ter vários rituais ali. E aí naquele momento eu vi que algumas colegas minhas ficaram: ai, que horror, não sei o que. Aí uma delas pegou e disse assim: isso são os sinais da volta de Jesus. E olhou assim pra mim, né? E eu disse: são os sinais. E a outra pegou e até quis retrucar ali, argumentar: mas que Jesus quer voltar? Por que ele não fica lá no céu, que é melhor? E aí disse: mas ele não vai vir pra ficar aqui, ele vai vir pra buscar. E aí nós vemos que até mesmo aqueles que não estão na presença de Deus, porque essa que falou são sinais da vinda de Jesus,
ela não está na presença de Deus, ela não está na igreja, mas ela foi criada na igreja. Mas ela sabe que isso é um sinal da volta de Jesus, que isso é a iniquidade, como se diz aqui, a palavra de Deus diz, a iniquidade se multiplicando. Imagina, adorar a um anjo caído que se rebelou contra Deus e, enfim, isso é a iniquidade se multiplicando cada vez mais. E nós estamos vendo esses sinais e os crentes às vezes, os cristãos às vezes ignoram estes sinais. E muitas vezes aqueles que estão lá no mundo estão vendo e estão reconhecendo que tem algo errado, que algo está para acontecer. Que alguns começam a dizer que é o fim do mundo, que o mundo está acabando. Mas nós que somos crentes, nós que cremos em Cristo, nós que temos a fé em Deus, nós sabemos que é a vinda do Senhor. E nós vemos alguns destes sinais que a palavra de Deus nos diz, que ali, os primeiros sinais, que vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Eu fui dar uma pesquisada e eu vi que em 2024 estava ocorrendo 30 guerras no mundo simultaneamente. É um número muito grande. A guerra que nós vemos desde 2022, a guerra na Ucrânia. Nós vemos a guerra que começou no ano passado ali em Israel. Vai fazer um ano já que começou. Nós vemos também que a palavra de Deus nos diz que haveriam terremotos, tremores de terra em vários lugares. Há pouco aconteceu um terremoto lá na Rússia que acabou entrando um vulcão em erupção e saiu nas notícias. As epidemias que nós vemos lá em Lucas 21, que ocorreriam epidemias. Nós vemos que acabamos de sair de uma, do Covid-19, e agora já está surgindo um novo vírus, não sabemos o que vai acontecer. Já anunciaram uma emergência global para este novo vírus. E nós vemos outros sinais lá em 2 Tessalonicenses. Nós vemos outro sinal também da vinda de Jesus, outros 2 sinais em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Eu poderia ler para nós. 1 Tessalonicenses 1 ao 6. Capítulo 2, versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Depois nós vamos ler a primeira também. Capítulo 2. Versículo 1 ao 6. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que temos 2 sinais aqui. Seriam o primeiro, que diz que o filho da perdição ele se assentaria no santuário de Deus.
Então, nós entendemos que nessa passagem seria o terceiro templo. E esse terceiro templo, se nós formos ver lá em fontes confiáveis que nos mostram sobre Israel, nós vemos que esse terceiro templo já tem a planta baixa dele, já tem a maquete dele, já tem utensílios para o terceiro templo, já tem os materiais do terceiro templo, já tem... Eles até já ensaiam os rituais para o terceiro templo. Então, é mais um sinal da vinda de Jesus. E outro sinal seria a apostasia. A apostasia é outro sinal da vinda de Jesus. Muitos deixando aquilo que um dia, né, eles criam. Que isso que é a apostasia, é deixar aquilo que tiveram a fé, aquilo que eles acreditaram, deixaram a fé, pararam na fé e agora apostataram na fé. E nós vemos isso em muitas igrejas que iniciaram firmes, iniciaram confiando totalmente em Deus, cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos revela, e hoje apostataram da fé. Muitos que nós vimos há anos atrás fiéis a Deus, hoje já não estão mais na casa do Senhor e apostataram da fé. Uma coisa que antes eles pregavam, hoje eles estão pregavam contra, hoje eles estão fazendo. E nós vemos que estes sinais, a palavra de Deus nos diz que aconteceriam, mas isso sempre aconteceu. As guerras, os terremotos, epidemias sempre aconteceu, mas nós vemos que esses sinais se intensificariam. E como nós vemos na palavra de Deus, que seriam como as dores de parto. Então, lá na primeira contração, não é o momento que o bebê vai nascer, é quando aquelas contrações começam a aumentar, começam a ficar mais frequentes, mais contínuas, mais intensas, que aí sim está se aproximando do nascimento da criança. E da mesma forma, quando estes sinais ficarem mais intensos, quando estes sinais ficarem mais contínuos, quando esses sinais ficarem mais frequentes, vai ser o momento que o Senhor está se aproximando de vir buscar a sua igreja. E nós estamos vendo neste exato momento que nós estamos que estes sinais, eles estão mais frequentes, eles estão mais intensos. Então a igreja, ela precisa estar atenta, precisa estar vigilante. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então estar vendo as participações, depois vamos estar ouvindo o louvor e já vamos para a última passagem. Vamos ver as participações. A irmã gostaria de ler? Amém. Glória a Deus. Está conosco o nosso irmão Natan Guedes, a irmã Caroline Lazari, Deus abençoe, o irmão Roniel Rastelli, que coloca o irmão Daniel assistindo, glória a Deus, Deus abençoe os irmãos, a irmã Laura Massoco, paz do Senhor, o irmão Juarez, glória a Deus, a irmã Samara Graciele Castanho, de Lajeado, Rio Grande do Sul, Deus abençoe os nossos irmãos de Lajeado, a irmã Isabel Schmidt, glória a Deus, paz do Senhor, a irmã Rode cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, glória a Deus, a irmã Marcela Guedes também, o irmão Mateus Felicion, do qual colocou não ignoremos os sinais, glória a Deus, irmão Eliezer Santos, Deus abençoe, e o irmão Guilherme Correia, paz, oração, união, a irmã Prisca, glória a Deus, paz do Senhor, o irmão Elias Darlan, de Candiota, Rio Grande do Sul, Deus abençoe, o irmão Bruno Soares, também a irmã Daniela Wolff, glória a Deus, o irmão Jonas Caldeira, Deus é fiel conosco, glória a Jesus,
a irmã Rose Belico, paz do Senhor, a irmã Aline Vieira e a irmã, nossa missionária, a irmã Tatiana Martins de Tifton. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos. Então, neste momento vamos estar ouvindo um louvor e já retornamos. Aleluia. Eu entrei no teu templo, Senhor, vim só pra te adorar. Trazer minha adoração, Jesus, quero aos teus pés ficar, olhar tua face, que glória pra mim, beijar os teus pés e poder te falar, dizer que te amo com toda a minha alma, que glória inaudita para mim será, com milhões de anjos render-te louvor. Se isso é sonho, eu não quero acordar. Jesus, eu te peço, me deixe aqui só para te louvar. Oh, glória! Meu Deus! Aleluia! Eu entrei no teu templo, Senhor, vim só pra te adorar, vim trazer minha adoração, Jesus, quero aos teus pés ficar, olhar tua face, que glória pra mim, beijar os teus pés e poder te falar, dizer que te amo com toda a minha alma, que glória inaudita para mim será, com milhões de anjos render-te louvor. Se isso é sonho, eu não quero acordar. Jesus, eu te peço, me deixe aqui só para te louvar. Olhar tua face, que glória pra mim, beijar os teus pés e poder te falar, dizer que te amo com toda a minha alma, que glória inaudita para mim será, com milhões de anjos render-te louvor. Se isso é sonho, eu quero acordar. Jesus, eu te peço, me deixe aqui só para te louvar. Meu Deus!
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, continuamos aqui nos sinais por trás dos acontecimentos. Nós vamos ler agora a última passagem aqui. Não é a última, não é a última, temos outras ainda. Em Mateus 25. Mateus 25. 25 do 1 ao 13. Pode ler. Amém. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Então nós vemos algumas características aqui nessa passagem em Mackenzie. Nós vemos que as 10, elas eram virgens. 10 virgens tinham se mantido puras. Vemos que dessas 10 virgens, 10 estavam com lâmpadas. 10 estavam com lâmpadas. E as 10, elas tinham azeite suficiente para manter aquelas lâmpadas acesas. E nós vemos que em algum momento, essas 10 virgens, elas também estavam esperando o noivo. Todas estavam esperando o noivo. E em algum momento surgiu um sinal. Sinal de algo que ia acontecer, de algo que elas estavam esperando. E qual foi esse sinal? Fazer que nem era uma rode na leitura bíblica. Qual? É uma pergunta, né? Qual foi esse sinal? Aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Aí Aleluia. vem o noivo. Foi nesse momento aí que surgiu o sinal. Foi nesse momento que veio o sinal. Foi um grito. Um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. E foi nesse momento, no momento do sinal, que pôde se identificar ali quem eram as nécias e quem eram as prudentes. Glória a Deus. E a irmã Ruth, ela não pôde participar, ela estava escalada junto conosco aqui e ela não pôde participar, que ela precisou ir num culto em outra congregação e não conseguiu chegar a tempo. Mas ela enviou aqui algumas contribuições para nós. Exatamente isso que nós estamos falando. Que as 5 virgens, 5 eram prudentes e as outras 5 que elas não tinham era prudentes. Sim, eram 5 nécias e 5 prudentes. 5 delas não tinham prudência. E ela colocou aqui para nós: virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, cautela, precaução e sensatez. Isso que é a prudência. É uma virtude que nos faz prever algo, que
que procura evitar os perigos, procura evitar as inconveniências, é aquela cautela, é aquela precaução, é aquela sensatez. E a prudência, ela escreve aqui, a prudência nos faz perceber o que é realmente importante levar a sério, se preparar com antecedência. Aleluia. Glória a Deus. A prudência nos faz agir. Nos faz agir. É interessante que em Provérbios, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Que interessante, né? As prudentes ali foram aquelas que guardaram consigo o azeite. Nos mostra que aqui em Provérbios, que fala acerca de qual é o intuito de Provérbios de Salomão, enfim, que é para entender as palavras de prudência, ou ainda para o simples adquirir prudência. Quando nós damos ouvidos, não somente ouvidos ao clamor que eis o noivo, mas damos ouvido e agimos com prudência de guardar azeite, de nos colocar na presença de Deus, de ter esta reserva, de buscar na palavra de Deus a prudência, nós estamos prontos ao clamor de eis aí o noivo. Nós estamos prontos para sair ao seu encontro. Sim, exatamente. E antes mesmo que venha esse mesmo. sinal, esse grito, eis aí o noivo, já estarmos, né, com essa preparação, estarmos ali já com este azeite ali de reserva, sabendo que a qualquer momento vai soar o sinal, vai soar a trombeta. Glória a Deus. E o que a prudência faz? A prudência faz nós termos o que? Vigilância. Sim. Vigilância. Que foi o que essas virgens nécias não tiveram. Não vigiaram, não tiveram prudência para levar consigo o azeite. Então, o que nós queremos trazer aqui com esta passagem, com este tema, com esta meditação? Que nós venhamos ter vigilância, porque os sinais nos mostram que algo está para acontecer. Os sinais nos mostram que a vinda do Senhor está próxima. Então, que nós venhamos ter esta prudência, que nós venhamos ter essa vigilância, que nós venhamos estar atentos a tudo isso que o Senhor está nos mostrando. O Senhor usou os sinais lá no Antigo Testamento. Durante toda a história, o Senhor se manifestou através dos sinais, manifestou o que Ele queria, a sua vontade, o que ia acontecer. Deus manifestou a sua palavra através dos sinais. E agora nós estamos vendo que o Senhor está manifestando algo, o Senhor está nos revelando, o Senhor está nos expressando algo. E essa expressão e essa revelação que Ele está nos dando através dos sinais é de que Ele está voltando, é de que Ele está às portas. Então que nós venhamos estar vigilantes, que nós venhamos estar vigilantes com prudência, aguardarmos a vinda do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de ler uma passagem com os irmãos que se encontra em Apocalipse. Vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro das profecias, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Meus irmãos, Jesus está voltando. A promessa de Jesus, as palavras de Jesus, os sinais estão sendo mostrados. A criação mostra os sinais, nós vemos os sinais se cumprindo, nós vemos rumores de guerras e guerras acontecendo. E a palavra de Jesus dizendo: eis que presto venho, eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós, como jovens, como geração eleita, nós temos que guardar, que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pregar esta palavra, testificar acerca da raiz, a geração de Davi. Jesus está voltando, e é isso que nós viemos falar nesta programação. É isso que a palavra está nos mostrando, os sinais da vinda de Jesus. Ah, meus irmãos, o meu coração arde neste momento em falar que Jesus está voltando. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que está acontecendo, o que está inquietando o teu coração. Mas a palavra de Deus continua sendo verdadeiros, os sinais de Deus estão sendo mostrados, a palavra de Deus está se cumprindo, e o Espírito Santo fala, a voz do noivo dizendo: eis que cedo venho para buscar uma igreja santa, para buscar um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus está voltando, e eu te convido neste momento a fechar os teus olhos onde você está, a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir esta palavra que é fiel e verdadeira, e a orar juntamente conosco.
Oh, Senhor, o Senhor é quem sonda os corações. O Senhor sabe da nossa incapacidade. O Senhor conhece todas as coisas e nós clamamos, Senhor, por Ti. Segundo a Tua palavra, Senhor, nós clamamos. Segundo as Tuas promessas, nós clamamos, Senhor. Como igreja, nós clamamos a Ti. Eu clamo a Ti pela vida deste meu irmão. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é fiel e verdadeira. Senhor, Senhor, faça-nos reconhecer, abre os nossos ouvidos, Senhor. Oh, Senhor, abre os nossos olhos, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, para clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desperta-nos, Senhor, para guardar azeite em nossas vasilhas, para andar em prudência, Senhor, e estar atentos aos sinais dos acontecimentos. Toca no nosso coração, Senhor, quebranta o nosso coração neste momento. Oh, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Olha, Senhor, para cada necessidade. Senhor, o Senhor se manifestou para salvar, para curar, para libertar o cativo. E eu clamo, Jesus, pelo Teu nome. Eu proclamo o Teu nome, Jesus, sobre esta casa. O Teu nome, Jesus, sobre a vida deste jovem, desta minha irmã, deste meu irmão. O Teu nome, Jesus, sobre esta casa. Ai, Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, te agradecemos. Aleluia. Purificadas por Ti, Senhor. Aleluia. 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 Real a presença de Deus. Aleluia, sinta a presença de Deus entrando na tua casa. Sinta o Espírito Santo falando contigo neste momento. Aleluia. Que presença maravilhosa, irmã Kézia, que estamos sentindo aqui dentro desse estúdio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então nós agradecemos a todos os irmãos que estiveram participando juntamente conosco. Agradecemos a irmã Adelise que esteve ali na técnica. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós agradecemos a todos, agradecemos a Deus por esta oportunidade e nos despedimos com paz, oração e união. Que Deus Glória abençoe a Deus. cada um. Paz do Senhor.